Hoje, ao falarmos de controle de hemorragia, é praticamente impossível não falar sobre o torniquete. Porém, ainda existe muita polêmica, muita mística, como eu citei, ao redor deste assunto. E uma delas é, mas onde é que eu me embaso? Se você tomar, várias literaturas trazem o torniquete de volta, com várias atualizações, já tem alguns anos, muitos anos por sinal. Então, a gente precisa sim saber que o torniquete é uma ferramenta muito eficaz e útil, porém, eu preciso saber quando e como utilizá-la. Por exemplo, se eu tenho uma leve escoriação, eu vou utilizar o torniquete? Não, o torniquete é para grandes hemorragias. E aí, por que eu estou falando justamente de hemorragias? Quando a gente pega para falar sobre primeiros socorros ou atendimento a emergências pré-hospitalares, a gente tem uma das mnemônicas, que são sílabas, são letras que nos indicam processos ou protocolos. Um dos protocolos principais hoje que utilizamos é o XABCDE. E o X, que é a primeira letra que a gente vai encontrar nessa mnemônica, é justamente sobre controle de hemorragia, é a exsanguinação. Por quê? Se não cuidarmos de uma lesão exsanguinante, não adianta de nada eu tentar tratar uma parada cardiorrespiratória, uma queimadura, uma fratura decorrente desse trauma, que por assim seja. Nada disso vai me adiantar se eu não tratei a lesão exsanguinante. Eu vou ter um paciente, um tratamento de uma vítima ineficaz, porque essa vítima vai evoluir para o estado de choque hipovolêmico. Então, lembre-se, o torniquete é eficaz. Mas eu tenho várias outras técnicas de controle de hemorragia. Por que eu resolvi falar do torniquete? Em uma turma onde eu ministrei um treinamento recente, eu gosto de fazer essa abordagem tendo como um dos pontos quem conhece sobre o uso de torniquete. Por quê? Como já existiu abordagens antigas que falavam muito do torniquete, que poderia ser improvisado, era uma tática que deveria ser usada quando eu tinha uma unidade de referência de tratamento com um tempo de deslocamento superior a 40 minutos. Então tem muitas pessoas, mesmo leigos que são capacitados, que ainda têm esse conhecimento de muitos anos atrás com um protocolo que não existe mais. Por exemplo, com o torniquete hoje de volta à literatura, eu não tenho mais um movimento que a gente tinha de tempos em tempos, eu fazia uma leve abertura do torno para que tivesse ali uma recirculação. Por quê? Nosso sangue vai produzindo toxinas e ao momento que eu faço a abertura do torno, no torniquete, e eu permito um retorno de circulação, eu faço essa movimentação de toxinas para o meu corpo. Meu corpo não é feito para absorver toxinas, então é muito prejudicial à vida. Foi identificado isso nos estudos, essa questão de abrir e fechar. Então, uma vez instalado o torniquete, eu não abro mais. Quem vai fazer a abertura desse torniquete e remoção é um médico, uma pessoa especializada dentro de uma unidade hospitalar, geralmente dentro do centro cirúrgico. Se foi necessário a utilização de um torniquete, eu tenho uma lesão bem vasta, uma lesão de grande volume de tecido e maioria das vezes também uma lesão óssea. Então, o torniquete só quem retira é um médico dentro de uma unidade de saúde. Uma das místicas, eu trouxe para vocês onde falam em poder improvisar. Tem muitas pessoas que hoje, não só no que se refere a primeiros socorros e emergências pré-hospitalares, mas em várias áreas, eu costumei receber respostas de alunos quando a gente fala, por exemplo, em trabalho em altura, o método de fortuna. Existem pessoas que trazem essa questão de técnicas como método de fortuna em vários aspectos. No uso de torniquete improvisado, tem pessoas que consideram ainda o uso de cadarço. Eu vou usar um cadarço como um método de fortuna. Vamos levar em consideração que eu sou um profissional, então eu tenho um torniquete, é um equipamento que não é caro, é acessível a todo mundo. Então, óbvio que eu moro em uma grande cidade, eu moro no Distrito Federal, eu não uso ele em todo e qualquer lugar que eu vou. Mas quando eu vou fazer deslocamentos de distâncias maiores,
ele é um dos itens que entra na minha bolsa quando eu vou me deslocar, porque se porventura necessário for utilizar, eu estou com ele ali de pronto emprego. Então, vale a pena fazer a aquisição. Lógico que quando a gente fala em salvar vidas, a gente deve levar em consideração vários fatores. Ah, é um lugar ermo? Poxa, mas será que eu não poderia ter me preparado antes para essas emergências que poderiam surgir nesse meu deslocamento? Às vezes é uma atividade de aventura, numa trilha, alguma coisa assim. Então, estejam preparados. Façam a aquisição de equipamentos que são de fato garantidos para emergências dessa natureza. Mas se porventura, em último caso, eu só tinha um cadastro, eu posso utilizar, não estou dizendo que eu devo, mas não é recomendado. E eu vou mostrar para vocês por quê. Suponhamos que aqui é uma parte óssea, que geralmente as nossas artérias, que são quem vão proporcionar lesões sanguíneas de grande volume, é uma ruptura de uma artéria. E as artérias geralmente estão próximos a planos ósseos. Se eu tenho aqui essa artéria e eu vou fazer o uso de um cadarço, para que eu tenha uma tração necessária nesse cadarço, para que eu faça uma compressão, vou colocar assim um pouco mais lateralizado para ficar de melhor visualização. Eu tenho que fazer uma força muito grande para proporcionar essa interrupção dessa passagem sanguínea nessa artéria. Então, não é recomendado improviso, seja com cadarço ou com qualquer outra coisa. E eu vou mostrar agora a diferença para vocês quando a gente tem um torniquete. Observem a espessura do equipamento. Ele não se compara à espessura de um cadarço, de forma alguma. E aí, vou colocar o mesmo campo para a gente observar. Uma artéria em um plano ósseo para eu aplicar o torniquete. Eu tenho uma área de aderência muito maior para eu poder apoiar. E aí outra coisa, aqui quando eu for apertando o torniquete, eu consigo sentir o limite dessa força. E aqui não, às vezes eu vou fazendo uma força de tração tão grande que eu vou conseguir fazer cortes na pessoa sem que eu perceba. Quando eu colocar um instrumento, que eu tenho que aplicar um instrumento para poder fazer enrolar isso aqui, para que ele tenha força para interromper o fluxo sanguíneo, às vezes a lesão vai ser imediata. Então, tenham um equipamento desse, é acessível, como eu falei agora há pouco, para todo mundo, para que de fato, se porventura você tiver a necessidade de fazer uma intervenção em uma pessoa que está com uma lesão sanguinante, ou até mesmo em você, porque uma das coisas quando a gente fala sobre torniquete é que a pessoa que porta ele não deve saber aplicar apenas no paciente, deve saber aplicar em si mesmo. E aí, um outro detalhe, torniquete de extremidades. Eu tenho torniquete juncional, mas ele tem um volume maior, e esse sim, em virtude do valor agregado no equipamento, só equipes de salvamento e resgate mais específico tem dele. Esse aqui não, eu consigo ter nas minhas coisas para as intervenções que eu possa atuar, para que eu possa salvar a minha própria vida quando eu resolver fazer uma atividade que tenha riscos, né? Então, o que eu tenho para falar sobre o torniquete é, não improvise. Tem gente que fala, eu vou aplicar ataduras e eu faço como se fosse um torniquete. Não, se você tem ataduras, faça uma espécie de chumaço, lembre-se de identificar, tenha conhecimento dos pontos arteriais. Faça um chumaço, aplique nesse ponto arterial e com essa atadura que você falou que tem, não faça um torniquete. Faça um curativo compressivo com alta escala de compressão, mas não faça a improvisação do torniquete. Eu sei que eu vou precisar. Faz um investimento, não custa nada. Uma coisa que vale ressaltar quando a gente fala em tratar feridas sanguinantes. Outro dia eu vi uma escola de formação de profissionais que, infelizmente, a gente consegue hoje, né, evidenciar a presença de lesão sanguinante, ou visualmente a gente consegue ver a perda do volume sanguíneo, ou a gente avalia sinais e sintomas. Tem uma técnica muito antiga, que hoje você já não encontra em literatura nenhuma, que a pessoa, na hora da avaliação física detalhada, colocava a mão por debaixo da pessoa, onde ela estava encostada no plano, e puxava com a luva e ficava olhando. E aí tinha pessoas que
faziam isso meio automatizada, faziam um movimento como se estivesse projetando esse sangue em direção ao próprio rosto. Isso foi abolido das literaturas porque não era eficaz na hora de identificar lesões, tinha esse risco de você projetar volume sanguíneo contra você e você perdia muito tempo. Então hoje a gente tem outros métodos de identificar a perda sanguínea. Infelizmente, nos dias de hoje, no ano de 2024, ainda encontramos escolas de formações de profissionais que usam técnicas que já foram abolidas há quase até uma década. Então, tenha em mente, faça aquisição de equipamentos e faça aquisição de material de conhecimento pedagógico, faça leituras, busque materiais, assista vídeos idôneos.